Agora eu vou tratar de um assunto muito importante que é a construção passo a passo de uma tabela verdade. E para essa construção nós vamos precisar de alguns pressupostos. São eles: o primeiro, saber valorar proposições. E se você não sabe como funciona a valoração, tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse assunto, eu vou deixar o link na descrição. E o segundo ponto que você precisa saber é a utilização dos operadores lógicos. Os operadores lógicos são funções de verdade nas quais, se você coloca proposições e as valora, os operadores lógicos vão dar uma outra resposta que pode ser verdadeira ou falsa de acordo com a valoração que você deu às proposições iniciais. Se você não sabe como é isso, eu vou deixar um link aqui na descrição para você saber como funciona a questão dos operadores lógicos. Então vamos lá na elaboração de uma tabela verdade passo a passo com 3 proposições. E para a construção da nossa tabela verdade, eu trouxe aqui uma proposição composta, onde o nosso conectivo principal ou o nosso operador lógico principal é o condicional. O condicional funciona do seguinte modo: de um lado nós temos o antecedente e de outro lado o consequente. Você pode observar que o antecedente é composto de 2 proposições, a primeira não A e o segundo B, e elas estão conectadas por um disjuntivo. E a gente precisa desmembrar isso. Então nós vamos ter na segunda linha um desmembramento, onde temos de um lado o antecedente, não A ou B, e de outro lado a proposição simples C. Veja que não A ou B é uma proposição composta e nós precisamos desmembrar um pouco mais essa proposição. É uma disjunção, onde de um lado nós temos não A, do outro lado B. Então, desmembrando isso, nós vamos ter não A de um lado, B do outro lado. E continuamos tendo uma proposição composta, que nesse caso é composta da negação, não há. Para desmembrar essa proposição, basta retirar a negação e finalmente nós vamos descobrir as 3 proposições simples que compõem essa proposição composta: A, B e C. E de posse dessa informação, nós vamos construir então a tabela verdade. A tabela verdade, nesse caso, como nós temos 3 proposições e a regra geral para a construção da tabela verdade é 2 elevado a n, nesse caso nosso n é o número 3, porque são 3 proposições, e nós vamos ter então 2 elevado a n ou 2 elevado a 3, que dá exatamente 8 linhas. E agora nós podemos construir a tabela verdade. Então nós temos uma proposição composta: se não A ou B, então C. Nós sabemos que as proposições simples são A, B e C, e o restante nós vamos ter o desmembramento dessa proposição composta, que será não A ou B, e finalmente a proposição completa: não A ou B, então C. O primeiro passo que nós devemos fazer é valorar cada uma dessas colunas iniciais das proposições simples. A primeira que eu costumo iniciar é com a terceira, e depois eu vou para a segunda, e finalmente para a primeira coluna. Nesse caso, eu vou colocar na terceira coluna o valor verdade verdadeiro para a primeira linha, verdade na segunda linha, verdade na terceira linha, verdade na quarta linha. E todo o restante, para essa coluna, eu vou colocar falso, falso, falso e falso. Na segunda coluna, eu já colocarei V, V, F, F, V, V, F, F. E por fim, na primeira coluna, você vai ter V, F, V, F, V, F, V e F. E nós esgotamos todas as possibilidades de valoração das proposições simples. Não existe uma outra possibilidade de fazer a combinação dos valores verdades para essas 3 proposições simples. Para o restante da tabela, não podemos mais colocar valores arbitrários de verdade. No nosso caso agora, é preciso conhecer os operadores lógicos. Então, no nosso caso, o primeiro é a negação, que é a quarta coluna, a negação de A. Como nós sabemos que A na primeira linha é V, a negação de A é falso. No segundo caso, A é falso, então fica verdadeiro. A é verdadeiro, fica falso. E assim, sucessivamente, nós vamos ter até o final da coluna. No segundo caso, na disjunção, nós sabemos que a disjunção só é falsa quando as 2 proposições simples forem falsas. Nesse caso, vamos ter na quinta coluna, na primeira linha, V com F, verdadeiro, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro, falso com falso, falso, falso com verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro com falso, verdadeiro, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro,
falso com falso, falso, e falso com verdadeiro, verdadeiro. E por fim, nós vamos ter a última coluna, o condicional, onde vamos ter a única possibilidade do condicional ser falso é quando o antecedente é verdadeiro e o consequente for falso. O nosso antecedente é a disjunção não A ou B, e o nosso consequente é a proposição C. Olhando assim para a tabela, nós vamos encontrar verdadeiro com verdadeiro dará verdadeiro, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro, falso no antecedente, verdadeiro no consequente vai ser verdadeiro também, verdadeiro no consequente, verdadeiro no antecedente vai dar verdadeiro também, verdadeiro no antecedente e falso no consequente vai dar falso no total, verdadeiro no antecedente com falso no consequente vai dar falso também, falso no antecedente com falso no consequente vai dar verdadeiro, verdadeiro com falso vai dar falso. Nós observamos então que essa tabela verdade, a última coluna ficou parcialmente verdadeira e uma outra parte falsa. Isso nos dá o que nós chamamos de uma contingência. Nesse caso, a contingência nada mais é do que termos valores verdadeiros e falsos na última coluna da nossa tabela verdade. Se você quiser saber mais sobre o que é contingência, tautologia e contradição, tem um link aqui abaixo que vai te direcionar para esse vídeo falando a respeito desse assunto. Não deixe de acompanhar nas redes sociais, se inscreva no canal, ative os sininhos de notificação, compartilhe com seus amigos, deixe seu comentário aqui para eu saber para que lado eu devo seguir nos caminhos aqui da lógica e desse canal. E até a próxima!